Sabe uma coisa curiosa no mundo da nuvem? A gente pensa que é tudo virtual, sem fronteiras, né? Mas a verdade é que algo bem físico, como a localização, pode ter um impacto financeiro enorme. Vamos entender o porquê disso? Então fica a pergunta: no ambiente da nuvem, a localização física importa de verdade? Parece uma questão simples, mas a resposta é muito mais complexa e, olha, crucial do que se pode imaginar, principalmente quando a gente fala de orçamento. Para a gente alinhar o raciocínio, vamos começar com o básico. Computação em nuvem, como a gente vê aqui, é basicamente usar uma rede de servidores remotos. E a palavra-chave é remotos, porque esses servidores existem de verdade, fisicamente, em algum lugar do planeta. E é exatamente aí que o Microsoft Azure entra na história. Não é uma nuvem abstrata flutuando por aí, não. É uma rede física, gigantesca, de data centers espalhados pelo mundo todo que fornecem todo o poder de computação e os serviços que a gente usa. Bom, se existem tantos data centers assim espalhados por todo o globo, uma pergunta se torna inevitável, né? Onde, afinal, os ativos digitais de uma empresa devem ser colocados? Essa é a decisão estratégica que a gente vai investigar hoje. E aqui está o ponto central de toda a discussão. Escolher uma localização no Azure não é um detalhe técnico qualquer. É uma decisão de negócio que mexe diretamente com três pilares fundamentais: o custo da operação, o desempenho das aplicações e, claro, a conformidade com leis e regulamentos. Nesta nossa análise, a gente vai ver como a localização afeta os custos no Azure de três formas principais. Primeiro, a variação de preço que existe entre as regiões. Segundo, o custo do tráfego de rede e o impacto da latência. E terceiro, como a localização influencia o próprio design e a otimização de toda a arquitetura. Vamos começar pelo primeiro fator, que para muita gente é uma surpresa. O preço não é o mesmo em todo lugar. Pois é, pode parecer estranho, mas o mesmo serviço, com a mesmíssima configuração, pode ter preços diferentes dependendo de onde ele está hospedado no mundo. Para ver isso na prática, dá uma olhada nessa tabela. É um exemplo simples. Uma máquina virtual, a Standard B2, custa um valor na região leste dos Estados Unidos. Agora, o mesmo recurso, igualzinho, na Europa Ocidental, já tem um preço um pouquinho maior. Pode parecer uma diferença pequena, mas imagina isso multiplicado por dezenas, centenas de recursos. O impacto na fatura no fim do mês pode ser gigante. A boa notícia é que o próprio Azure oferece as ferramentas para esse planejamento. Se uma organização tem flexibilidade para escolher onde vai colocar seus recursos, ela pode simplesmente optar por regiões mais baratas. E para ajudar nessa decisão, ferramentas como a calculadora de preços e a de custo total de propriedade são essenciais. Com elas, dá para estimar e comparar os gastos antes mesmo de começar a implantar. Vamos agora para o nosso segundo fator, o custo da distância. É isso mesmo. Mover dados pela internet tem um preço, e a distância física entre os serviços, os data centers e as pessoas que usam tudo isso tem um custo real, tanto em dinheiro quanto em performance. E aqui tem um ponto que costuma gerar muita confusão. O tráfego de entrada, o ingress, ou seja, os dados que estão entrando nos data centers do Azure, na maioria das vezes é gratuito. Mas o tráfego de saída, o egress, que são os dados saindo para a internet, esse quase sempre tem um custo. E é aí que muitas contas de nuvem acabam crescendo sem que as pessoas percebam. E um detalhe muito importante: esses custos não valem só para dados saindo para a internet. Transferir dados entre diferentes regiões do Azure, ou até mesmo entre as chamadas zonas de disponibilidade, que são basicamente data centers separados dentro da mesma região para garantir mais segurança, também pode gerar cobrança. Entender isso é fundamental na hora de desenhar arquiteturas que sejam resilientes. Além do custo direto, no bolso, existe o custo indireto da performance. Como a citação aqui destaca, escolher uma região que seja perto de onde os usuários estão é vital para reduzir a latência. Sabe aquela lentidão para carregar um site? Pois é, uma aplicação lenta pode custar clientes, pode custar receita, um custo que no final pode ser bem maior do que alguns centavos por gigabytes transferido. Tudo isso nos leva então ao nosso terceiro e último fator, o projeto arquitetônico. A escolha da localização não é um passo que se deixa para o final do planejamento. Na verdade, é a base sobre a qual toda a solução em nuvem vai ser construída e otimizada. Nesse ponto, a decisão se resume a uma troca fundamental: implantar tudo em uma única região ou em várias. Uma região única costuma ser mais simples e mais barata, o que é ótimo quando os usuários estão concentrados em um lugar só. Já ter múltiplas regiões oferece mais disponibilidade e segurança contra desastres, algo essencial para aplicações críticas e globais,
Mas claro, com um custo maior de complexidade e transferência de dados. E a decisão vai muito além de só pensar em custo e velocidade. Fatores como a residência de dados, por exemplo, onde leis de um país exigem que os dados dos seus cidadãos fiquem dentro das suas fronteiras, são obrigatórios, não tem negociação. A conformidade com padrões de uma indústria ou de um governo também pode limitar bastante as opções de onde colocar os dados e isso impacta toda a arquitetura. No final das contas, escolher uma região no Azure é um verdadeiro ato de equilíbrio estratégico. É preciso ficar ponderando o tempo todo esses 3 pilares que competem entre si: o custo direto dos recursos, o desempenho que vai afetar a experiência de quem usa o serviço e, claro, as exigências de conformidade legal que a empresa é obrigada a seguir. Portanto, a questão que fica para qualquer projeto na nuvem é: qual é a estratégia de localização? Pensar nisso desde o comecinho é o que pode economizar muito dinheiro, evitar muita dor de cabeça e, no fim das contas, garantir que o projeto